Apresento a vocês a nossa mini linha de galvanização aqui do IFRS. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo de operação da nossa mini linha galvânica, onde a peça vai entrar assim e vai sair assim. E não é mágica, é pura metalurgia. Aqui a nossa mini linha de galvanização, totalmente desmontável e lavável. Cada caixa comporta 4 beckers, onde colocamos as soluções de acordo com o tipo de banho. As caixas são identificadas com a numeração na ordem em que são aplicadas as soluções na amostra. Onde tem os eletrodos, então, é uma fase que necessita de aplicação de corrente elétrica. Aqui temos o banho de zinco e as demais soluções de finalização. No banho de zinco, é inserido no eletrodo positivo a nossa peça de zinco, que irá repor o zinco que a solução irá depositar sobre a nossa peça, que será colocada no eletrodo negativo. Realizada então a montagem dos beckers com as soluções, a colocação dos suportes para as gancheiras, o posicionamento correto dos eletrodos, podemos dar início, então, ao nosso banho de zinco ácido. Cada etapa do processo demanda um tempo específico. Utilizamos timers, então, para contar o tempo em cada tanque. Esse tempo é o tempo necessário para ocorrer a reação química, seja ela uma reação espontânea ou uma reação onde a eletricidade está envolvida. Para dar início ao processo, colocamos a peça na gancheira e a inserimos no primeiro tanque, onde ocorrerá o desengraxe químico. Neste tanque, a peça vai ficar por 5 minutos. Transcorrido o tempo no primeiro tanque, iremos realizar então um enxágue em água da peça para remover todo o produto do banho anterior e não contaminar o próximo banho. Feito este enxágue, a peça passará para o tanque de decapagem. Nesta etapa, ocorre uma reação química espontânea, onde estamos vendo ali, o produto agindo, e a peça ficará neste tanque por 10 minutos. Finalizado o tempo, então, na decapagem, que foi de 10 minutos, vamos partir, então, para o próximo banho. Realizamos, então, a lavagem em água, para evitar de contaminar, o nosso próximo banho, que é o nosso desengraxe eletrolítico. Então, aqui no desengraxe, vamos posicionar, então, a peça aqui, no positivo. Temos a outra gancheira aqui, no negativo, para fechar o contato. E vamos fazer, então, a aplicação de corrente através do nosso retificador de corrente. Então, ligando o nosso retificador. Vamos, então, ajustá-lo, para manual. Em amperes a gente quer. Vamos ligar e vamos então realizar o ajuste aqui, da tensão aplicada para que a gente tenha aqui, a corrente necessária, que nesse caso é de 1,5 amperes que a gente quer. Então, reações químicas que envolvem eletricidade são chamadas de eletrólise. A eletricidade é inserida no processo para forçar a reação química a acontecer, pois ela é uma reação não espontânea. Aplicada a corrente, então, vamos iniciar o tempo aqui de 3 minutos do desengraxe e já percebe-se que a corrente está fazendo a reação acontecer, Então, está toda espumada aqui a nossa solução, o que significa que a reação química está acontecendo.
Finalizando então o nosso desengraxe eletrolítico, últimos segundos. Então, por segurança, a gente finaliza ele aqui, né? E vamos até a fonte, né? Nosso retificador e desligamos, né? Desligamos ele para tirar a alimentação do sistema e poder mexer na peça com segurança. Então a gente pega aqui, olha só como ela ficou toda cheia de espuma, né, da nossa reação. A gente vai lá na água e faz o enxágue dela também. Para tirar bem a solução. E partimos então para o próximo, que é a nossa ativação ácida, que é o último banho antes do nosso banho de zinco. Então, na ativação ácida, nós iremos deixar ela por 1 minutinho. Nosso próximo banho, então, é o zinco ácido. Vamos posicionar a peça aqui no eletrodo negativo, de forma que ela não toque o zinco diretamente, né? Que está no nosso eletrodo positivo. E estamos vendo aqui que o banho, ele é com agitação, né? Então, a gente tem um agitador magnético aqui embaixo do becker, né? Que está fazendo, então, a agitação desse banho. Então, posicionada a peça e o zinco certinho, vamos para o retificador para inserir a corrente necessária, então, para a eletrólise aí do nosso banho de zinco ácido. Para acontecer, então, a nossa eletrodeposição do zinco, a gente precisa, então, de corrente elétrica. Então, novamente, vamos setar aqui nosso retificador de corrente. E fazer, então, a aplicação da corrente. Essa aqui é bem baixinha a corrente, então é um pouco mais difícil de acertar, então, mas é 0,9 amperes. E vamos aguardar, então, o tempo do banho, que é de 12 minutos. Finalizando, então, o tempo do nosso banho, vamos realizar, então, o desligamento do nosso retificador para poder retirar a nossa peça com segurança do nosso banho. Vamos retirá-la, então, aqui. Gancheira. E vamos, então, para a próxima etapa, que é o nosso passivador. Então, aqui no passivador, a gente vai ficar 1 minutinho aqui, né? Mergulhando a peça para que ocorra, então, a passivação dessa superfície, né? Com o cromo trivalente, né? Que vai criar essa camada protetora sobre o zinco para aumentar ainda mais aí a proteção ao nosso aço. Então, o cromo vai proteger o zinco da corrosão. Feita, então, a nossa passivação, né? Saímos do passivador, faremos o enxágue da peça, né? Para remover, então, os resíduos do passivador. E partimos para a nossa última etapa, que é o selante, onde deixaremos, então, a peça mergulhada por 30 segundos a 1 minutinho para finalizar o processo. E após isso, é só secar. Retiramos, então, a peça do selante e aí vamos para a secagem. Vamos fazer a secagem com o nosso soprador térmico, para aumentar a velocidade da secagem, da evaporação, e dar uma finalizadinha na nossa peça.
Feita a secagem, então, podemos aqui visualizar a nossa peça, que recebeu, então, o nosso banho de zinco ácido. O que aconteceu, então, aqui, ó? Percebem que ela tem partes que estão bem bonitas e partes onde o zinco não aderiu, que são as partes onde o óxido estava muito encrostado e a nossa decapagem não conseguiu retirar. Então, o certo seria ter removido um pouco mais o óxido antes, né? A gente poderia ter feito aí um lixamento, passado numa escova lá no esmeril, para remover, né, essa carepa mais grosseira que estava. Mas para fins de demonstração, né, ficou bem nítida a diferença, né, entre as duas peças. Como podemos ver aqui, então, são duas peças do mesmo material, né? Essa peça encontrava-se da mesma forma que essa, né, com a oxidação. A única diferença é que eu dei uma lixada para que ela tivesse um pouquinho mais de contato aqui para fechar o circuito elétrico, né? Mas ela foi praticamente dessa forma aqui para o nosso banho e saiu desta forma aqui. Então, olha como é importante, né, a preparação da superfície para a adesão aí do nosso revestimento. Então, onde não foi bem preparada a superfície, ó, ela continuou, né, com o aspecto de ferrugem, né, o aspecto oxidado. Mas podemos dizer que foi muito bem sucedido, né, o nosso experimento, e espero que vocês tenham gostado.